Fire, Dragoneiro, o Homem das Florestas. Aqui no Brasil, esta historinha está no volume 21 da Mitos Editora. Mas, originalmente, ela saiu na Dragoneiro número 22, na Itália, em 2015. Vamos lá, gente. Essa história tem muita coisa pra falar. É uma história que mexe com horror, terror. Não é a primeira vez que acontece, mas é um dos melhores exemplos. Ela é desenhada por Walter Trono, que é um queridão aí do Instagram. Quem quiser falar com ele e manjar de italiano, eu aconselho, ele é bem acessível. Então fica a recomendação, artista, que aparentemente adora desenhar coisas bestiais. Acho que a primeira coisa que ele desenhou foi aquele conto do caçador, né? Onde o caçador iria caçar o couro duro, né? Mas aqui ele voltando para outra aventura bestial. Assim, tem uma fera atacando aos arredores da grande floresta velha. Por isso, para investigar, eles mandam o nosso batedor favorito, Ian Aranil, e o seu companheiro Guimor para investigar. De primeira, gente, a gente já acrescenta mais uma entrada nos nossos grupos do Erondar, que é o grupo dos caçadores imperiais, ou guarda-caças imperiais. Assim, a gente já viu que tem vários grupos que eles até aparentam fazer a mesma coisa. Por exemplo, no volume 14 a gente viu que tinha os caçadores bestiários, né? Mas eles eram reclusos, eles eram párias, eles eram feios. E eles não trabalhavam pro Império, então eles caçavam a bel prazer, era o estilo de vida deles, né? Aqui o Império tem a sua trupe de caçadores. Eles seguem quase que a mesma estirpe, vestem coisas de animais, peles, tem as facas, várias cicatrizes, entre outras, mas ainda trabalham no Império. Tanto que tem um cara lá que eles falam, eu sou irmão do Coco, né? E o Coco, a gente já viu ele na edição 5, que era um dos batedores, né? Então todo mundo agregado aí ao Império de uma certa maneira. E o Império faz isso porque o território da Floresta Velha é gigantesco. Então eles têm que ter um certo controle, já que eles não vão lá entrar e explorar tudo barato, né? Eles têm que ter controle. Então eles fazem vários fortes ao longo da extensão do perímetro da Floresta Velha e vão colocando os grupos de caçadores imperiais por lá. O problema é que muita gente começou a morrer, tem uma fera muito astuta matando todo mundo e é preciso investigar. Então aqui a gente conhece vários caçadores, talvez os mais emblemáticos é a senhora Naue, que é uma mulher de pele escura, com cabelos crespos, muito lembrando Amazonas da Amazônia, por assim dizer. Ela tem presas de tigre em vez dos caninos humanos, né? Ela tem presas de tigre realmente no lugar dos caninos humanos. E ela é acompanhada pelo seu companheiro, o Tomahawk ali, que é o Kuna. Eles foram os caras que encontraram já a besta, eles falaram que tiveram que fugir, senão eles iam ser mortos também. Eles descrevem a parada como se fosse um urso, só que um urso muito mais intrépido. Mas ainda fica meio que estranho, como se tivesse algum mistério ainda por revelar, principalmente por conta desses personagens que parecia que estavam guardando alguma coisa. No dia seguinte eles adentram na floresta e a gente é apresentado a outra raça, que também pertence a outro grupo, né? Que seria, até anotei aqui o nome para não esquecer, que seria os Virideviris, os Homens Verdes. Assim, eles são meio elfos, gente. Então a gente já teve os Ghouls, né? Que parece que eles tinham uma linhagem de elfo misturado com goblin ou humano, não se sabe dizer. Mas aqui é dito também que a miscigenação dessa raça de Viris é de elfo com homens. O que dá a tom da pele um pouco mais esverdeada, eles têm as orelhinhas. E eles são, assim, um povo totalmente imerso na natureza. Tanto que eles falam assim, eles são os guardiões aqui, eles ficam tratando das árvores. Como se fosse um povo realmente planta. Então a gente até conhece um, que é muito legal, um velhinho assim. A gente não sabe onde termina a barba dele e onde começa as folhagens, é bem interessante. Ele fala assim, vocês estão procurando uma parada, eu vou te mostrar. Aí ele vai e mostra o túmulo de outro amigo dele, que também era um Virisilf. E ele falou assim, o que vocês estão procurando era o filho desse cara. E ele apontou, eles moravam aqui. Aí o Ian, ele percebe que tem aquela pedra cantante. Se vocês voltarem lá no volume 12, eles acharam uma pedra cantante embaixo de Solian. E essa pedra foi responsável por trazer aquele verme gigante para baixo de Solian, que também fez um mapeador ser jogado a gente não sabe aonde. E aqui tem outro. Logo, o Ian teoriza, talvez esse Virisilv conseguiu fazer a pedra funcionar e trouxe uma besta de outra dimensão. Então, até já tinha se falado de um Virisilv, né? A galera tá falando que podia ser um Virisilv, mas parecia que era uma lenda.
O Ian falou assim, agora talvez não seja mais tanta lenda assim, porque esse cara tinha o poder de trazer coisas de outros mundos, né? Inclusive, às vezes, até um vírus. E uma palavra final, né, desse homenzinho verde foi que assim, ó, vocês mataram o pai desse monstro, que era o meu amigo. Agora ele vai se vingar de todo mundo, vocês estão fodidos. Nisso, aqueles dois caçadores, que a gente achou meio estranho, meio misterioso, eles começam a ficar nervosos. Como assim? Vai lá, eles começam a chutar o túmulo, fala, não, isso aí é um urso, a gente vai matar, não sei o quê. E daí todo mundo aparta, briga assim, e a gente já vê que tem alguma coisa bem mais complicada rolando, e o Ian vai investigar não só o monstro agora, mas como esses caçadores. A primeira que ele vai investigar é a caçadora, que eles ficam nu dentro da cabana. Ele ia realmente investigar a estilo James Bond, né, fazendo um amorzinho gostoso com a Amazônia Negra. É interessante também dessa parte que ela fala que é também de um grupo, minha gente, mais um grupo. Aí, ó, quantos grupos tem nessa história, meu Deus. Que é as caçadoras tigresas, né, lá do sul do Erondar. E ela conta um pouquinho pra gente, né, que elas têm que matar realmente um tigre do sul. E assim, desse tigre, elas vestem a pele dele, arrancam as presas e implantam no lugar que seriam os nossos caninos reais, né? Elas implantam ali. É muito doido, muito doido. As monjas porradeiras eu já achava muito doido, mas essas caçadoras tigresas eu achei muito foda também. Tô falando certo? Tigresa ou pantera? Mas era caçadoras felinas, alguma coisa assim. Eu vou confirmar e, e falo no próximo cast. Mas muito interessante também o lado místico dela, porque ela crava, quando eles estão ali quase fazendo um amorzinho gostoso, ela crava essas presas no pescoço do Ian, como se fosse uma vampira. E ao sentir o sangue dele, ela vê, porra, o que tem no teu sangue, meu irmão? Tem uma coisa muito foda aí, né? Então ela consegue sentir que o sangue do Ian, né, contaminado de sangue de dragão, tem uma coisa muito estranha. Mas nisso, ela também estava ali para tentar arrancar alguma coisa do Ian, né? Os dois estavam jogando um jogo de sedução ali, e ela deixou até o namoradinho dela sozinho, o que foi o suficiente pro Virsilve entrar e matar o cara, dilacerar e deixar os corpos dele distribuído por aí como se fosse uma latrina florestal. E é assim que vai acabar este conto, porque agora a gente realmente sabe que a vingança era contra esses dois caçadores. Não fica claríssimo que a vingança é justamente contra esses dois caçadores. Que agora só sobrou uma, né? E aqui termina daí este conto. E ele faz parte de um arco duplo, né? Geralmente eles fazem esses arcos duplos em Dragoneiro. E vai terminar depois em Sangue, Chama e Sangue, que a gente continua no próximo podcast. Mas por enquanto era isso. Uma história que super de terror, a gente não sabe que besta que tá atacando realmente. A gente via que ele tinha um medalhão, então representava até alguma criação. E sim, ele era filho de um cara, um meio elfo. Então as mortes não são a esmo, né? Se trata sim de uma vingança. E agora o Ian vai ter que escolher um lado, né? Porque aparentemente o bicho tá na razão. O problema é que ele tá indicando os chefes do Ian, né? O Império não pode deixar que seus caçadores sejam mortos assim. O cara tá fazendo uma retaliação não só da vingança, mas de todo mundo que mexeu com os caçadores. Então, muito legal, tanto as partes do bestiário, as partes dos grupos, né? É falado aqui. Tem uma conversa bem interessante também, lá no começo, que não tem nada a ver com o troço, que é a parte da Sera, né? Eles não trouxeram a Sera e eles conversam sobre ela. Muito legal isso também, né? Porque você não pode ter uma conversa sobre a Sera quando a Sera está na história. Então os autores aproveitaram, né? E fizeram uma coisa bem bacana, assim. E aqui, minha gente, é finalmente mais explorado aquilo que eu comentei lá nos primeiros programas de Dragoneiro, né? Lá não ficava muito claro por que a Sera não voltava para casa, né? Ela foi embora uma vez e nunca mais voltou, né? Tinha toda aquela coisa dela arranhar a árvore enquanto estava saindo, né? E o Ian realmente explica que aqui ela perde o laço. Assim que todo elfo sai da sua casa, ele perde o laço, ele vira um proscrito, né? Ele compara assim, ó, Ogmore, você também, só que você foi forçado, né? Ela não, ela foi por dever, ela escolher se tornar uma proscrita, porque é assim que as coisas são pros elfos. Muito, mas muito interessantíssimo mesmo, minha gente. E olha só, depois de quanto tempo, né? Eu gravei esse programa ano passado. O Dragoneiro, essa história saiu em 2007 e agora só foi explicado lá em 2015, né? Então, você vê que os autores da Bonelli não têm, assim, muita pressa de explicar as coisas. Eles vão no ritmo deles. E também os desenhos desse Walter Tron são inacreditáveis, né? Essa besta, o Vira Silver, né?
Ele é um lobisomem. A gente já foi apresentado aos lycanthropes do mundo de Erondar, né? Eles eram feitos pelaquela dríade demoníaca, só que eles eram mais demoninhos, sabe? E aqui, esse cara é muito mais lobisomem do que os lycanthropes apresentados. Ele lembra muito aquele lobisomem do Hugh Jackman, lá daquele filme do Van Helsing. Então eu achei muito... que é o que tá estampado na capa, né, do Dragoneiro 21, né, se você tiver a curiosidade. Então é bem interessante como eles vão misturando os mitos, fazendo outras coisas novas, implementando o mito, por assim dizer, né? E é interessante como a história, ela muda, né, de subgênero. Ela começa com esse horror que a gente não sabe quem tá matando, né? Os cachorros vão morrendo, vão aparecendo pedaços de cachorro pra cá e pra lá. E quando a fera aparece, é só um vislumbre enegrecido dela, né? Até no final ela realmente aparecer em todo o seu esplendor pra matar esse caçador, né? Que a gente fala, porra, o bichão é foda mesmo. Mas a gente vê o final dessa história no próximo capítulo e no próximo podcast. Ainda acompanhando o volume 21, por favor, compartilhe e comentem o que vocês estão achando dessas análises dragonísticas. E a gente se vê lá. Falou!